Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Então a gente está chegando aqui à nossa aula 3, na verdade, módulo 3 do nosso percurso de aprendizagem 2. A gente já passou por aquela ideia inicial de processo e constituição, já passamos por aquela segunda ideia, se processo auxilia hoje na construção de um novo olhar sobre a democracia, né? Então, acho que aqueles dois módulos prepararam vocês para essas duas grandes questões, e agora a gente entra no módulo das garantias constitucionais processuais, aquelas garantias que estão na Constituição e que são garantias que protegem o cidadão, tá? Protege o cidadão contra, principalmente, o Estado, mas nada impedindo também contra os particulares em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais que vocês estudaram em direito constitucional. Eu vou iniciar, porque às vezes a gente tem as referências ali que estão descritas no nosso referencial bibliográfico, mas a gente não conhece as capas dos livros, né? Esse primeiro não tá, certo? Esse primeiro livro não tá. Esse primeiro aqui é um clássico do professor Vili Santiago Guerra Filho, e é uma tese para que ele alcançasse a vaga de professor da Universidade Federal do Ceará. Então, esse aqui é um clássico da nossa dogmática constitucional processual, e ele vai trabalhar aqui, lá no início do século XXI, com a ideia de que deveria existir autonomia do ramo do direito que a gente está estudando processual, do direito constitucional. Veja bem, então estamos falando de uma tese de 20 anos atrás que já falava na autonomia do processo constitucional. E esse segundo livro aqui é um dos melhores que existe hoje sobre o tema no Brasil, que é o curso de processo constitucional do Dimitri de Moules e da Soraya Lunardi. Esse curso aqui está bem completo em relação às ações. Primeiro que ele briga muito pela autonomia também, agora, claro, anos mais tarde dessa defesa aqui, mas ele briga também pela autonomia conceitual do direito processual constitucional, porque a Soraya fez uma tese também defendendo isso. Ao longo das próximas aulas eu vou mostrar a capa do livro dela, mas eu não estou na PUC, eu estou em casa, e esse livro, se eu não estou enganado, está lá na PUC, nem no escritório tá, certo? Então, esse livro aqui é altamente recomendado, mas ele não tem a matéria das garantias processuais constitucionais. En passant, fala, claro, em alguns dos capítulos, mas foca muito nesse volume aqui, que é na 8ª edição, nas ações e remédios constitucionais, né? Nas ações do controle abstrato e nos remédios constitucionais que a gente vai ver no percurso de aprendizagem número 3, certo? Vocês estão vendo pelo módulo 3 essas garantias, estão vendo já que, né? Bom, a gente já falou no devido processo legal na aula, no módulo 1, que trabalha numa ideia de início lá em 1215, na Carta Magna do rei João Sem Terra. Então, a gente está aqui agora trabalhando com a ideia de que essas garantias foram construídas ao longo de muitos séculos e ao longo de muitas lutas. Isso é para vocês colocarem no eu de vocês, no subjetivo de vocês. As garantias foram uma conquista ao longo de muito tempo, de muito tempo. E elas foram sendo, né, progressivas na construção do direito de cada nação, principalmente aqui no Brasil. Então, por exemplo, até hoje, geralmente, alguma garantia é pensada e positivada na Constituição, claro, após todo o processo existente para isso dentro das casas do Congresso Nacional, ok? Senado e Câmara, certo? Vocês também já estudaram essa parte lá em Direito Constitucional. Maravilha? Então, se vocês começarem a assistir e a ler os textos que estão no módulo 3, vocês vão ver que praticamente a gente está trabalhando com 3 garantias nesse primeiro módulo desse percurso de aprendizagem. A gente está trabalhando com a proibição das provas ilícitas, a gente está trabalhando com a ideia de imparcialidade que está ligada à ideia
da proibição de criação de tribunal de exceção e ao juiz natural. Então, na verdade, todas as garantias estão interligadas, ela é um rito, né, que tem que ser seguido. E a gente tem uma terceira garantia ali, constitucional processual, que é a garantia de se ter, dentro do processo, uma duração razoável. Então, a gente está trabalhando com a duração razoável do processo, certo? Então, essas três garantias são parte integrante da leitura do texto multimodal. E aí tem os filmes que estão indicados para que vocês consigam fazer os links com cada uma delas, né? Cada um de nós, quando vai exercer uma função de julgar, e aí não precisa ser juiz, quando vocês forem julgar alguém na rua, vocês têm que ser imparciais. Essa imparcialidade a gente pede, né, numa elevada potência a quem passou num concurso público, que é o caso brasileiro, ou foi nomeado de alguma forma a um tribunal superior, para que essa imparcialidade seja, né, não só uma ideia, mas uma realidade. Se eu tenho alguma pré-compreensão sobre determinada causa, quando eu tenho alguma posição muito forte sobre determinada matéria, né, quando eu conheço as partes, né, quando eu, né, me vinculo ao resultado da causa e outras tantas coisas, né, quando eu quero fazer a justiça própria, né, esquecer o direito colocado, posto no ordenamento jurídico, eu começo a dar os ares de que eu não vou ser imparcial no julgamento daquele caso. Então, a imparcialidade é uma das coroas do devido processo legal. Não adianta eu ter o devido processo legal e ir ao judiciário encontrar alguém que já, né, já tem um pré-julgamento sobre minha causa. Então, a gente tem que trabalhar com a ideia de imparcialidade. Esse filme Amistad, que está recomendado como para vocês verem, tem umas cenas que mostram que a imparcialidade, e eu estou falando de um filme, né, que aconteceu, de uma história real, a imparcialidade, ela vem de longo tempo e precisa de juízes e juízas corajosas em determinadas matérias para que possam decidir, né, imparcialmente sobre determinados casos. Vejam o Amistad e vejam o Tribunal de Nuremberg, de igual forma que vai fazer muito bem nessa caminhada de vocês. A segunda garantia que está colocada nesse texto multimodal trabalha com a ideia da proibição das provas ilícitas. A proibição das provas ilícitas. Ora, né, eu não posso me basear em provas que foram obtidas por um meio ilícito, tendo em vista que o modo de obtenção delas não é o modo que a Constituição prevê. A Constituição, ao prever a proibição das provas ilícitas, ela está nos dizendo que existe uma garantia ou um direito fundamental processual que positiva que as provas lícitas daí, são as que devem ir para dentro do processo, são as que devem ser aportadas para dentro do processo. Então, a proibição da prova ilícita tem a ver que eu não posso ficar obtendo o conjunto probatório dentro de um processo à torta e à direito. Eu não posso... Tem um caso muito conhecido nos Estados Unidos, que se chama Miranda versus Arizona, dos anos 60 do século passado, em que foi obtido a confissão do Ernesto Miranda pela via da tortura numa delegacia. Essa confissão foi aportada aos autos e é uma prova ilícita. Eu não posso me basear nela, e Miranda, então, teve todo um julgamento depois na Suprema Corte dos Estados Unidos para anular o caso dele. Por quê? Porque obter provas por meios ilícitos mancha, fere com a regularidade do devido processo legal. Eu estou colocando ali nos vídeos para vocês assistirem o Esquadrão de Justiça com Michael Douglas, que ele é um juiz nos Estados Unidos que cansa de absolver criminosos ou, né, acusados, né, por provas ilícitas do processo, e aí vai fazer justiça de uma outra forma que o filme, né, se direciona, que eu não vou dar spoiler aqui.
E a terceira garantia é a garantia da duração razoável do processo, aquilo que eu estava dizendo para vocês. Até hoje a gente vai, aos poucos, descobrindo a importância dessas garantias e alocando ela no texto da Constituição. A duração razoável do processo, embora já fosse um consenso, já tivesse em alguns diplomas internacionais, né, normativos, na Constituição brasileira, só com a emenda constitucional 45 de 2004 que foi positivado. Então, todos têm direito a um processo julgado num tempo razoável. Né? Rui Barbosa dizia: justiça atrasada é justiça manifesta. Porque eu não posso começar um processo hoje e só ter ele concretizado daqui a 20 anos. Veja bem, uma ação de cobrança, né? Vamos para as mais básicas, né? Uma ação de cobrança no qual eu começo a cobrar hoje e só recebo daqui a 20 anos e vou receber o mesmo valor que eu comecei a cobrar hoje, só corrigido, né? Não resgata, né, uma justiça, né, material na sua integralidade, porque os danos de quem está cobrando é muito grande. Agora imagine, vamos para o processo criminal. Alguém que praticou um crime hoje, que está começando hoje a ser processado. Se for só condenado em última instância daqui a tantos anos, olhem que ele não é mais. Né? Olhem que ele não é mais aquele que de anos atrás, ou pode não ser mais aquele que pode ter piorado, claro, mas pode não ser mais aquele que há anos atrás praticou um crime, pode ser hoje um cidadão reconhecido, pode ser um cidadão que fez bem, ou só o bem depois de todo esse tempo, mas vai cumprir uma pena de 10, 15 anos atrás, por um crime que praticou 10, 15 anos atrás. Então a justiça tem que ser, né, tempestiva, ela tem que ser dada em certo tempo, sob pena desse tempo fazer com que ela se desconfigure da sua natureza inicial. Esses debates sobre duração razoável do processo são extremamente interessantes. Não é à toa que o novo Código de Processo Civil, desculpa ter me falado do novo código, né? Tem alguns que não gostam, ou o Código de Processo Civil de 2015 positiva de novo a duração razoável do processo lá no artigo 4º como norma fundamental. Então, a duração razoável do processo é um cânone para que se sejam seguidas, então, diretrizes básicas para que o processo seja efetivado dentro de um prazo, né, que seja adequado, né, às partes que estão envolvidas. Certo? Então, a gente trabalhou com essas três garantias, com as garantias em gerais, né, complementando aí com os inícios dos módulos 1 e 2, o devido processo legal, e vamos adiantando aí as matérias ao longo dos demais módulos, para que a gente tenha aí uma compreensão bem interessante desse sensacional semestre, dessa maravilhosa matéria, tá bom? Obrigado, até a próxima, até o módulo 4. Tchau, tchau.